A ditadura ainda vive, processos políticos não foram esclarecidos e continuam vivendo nos nossos corações. A minha história prova isso. Hoje eu vou contar para você por que eu detesto o Natal. Por que sempre quando as pessoas ficam felizes, decorando a casa, fazendo enfeites, cuidando da comida, por que eu fico tão triste? Vou contar pra você tudinho, tintim por tintim, vem comigo. Agora conta pra mim, você gosta do Natal? Ou o Natal te traz algum tipo de reflexão mais séria? Meu pai desapareceu do mapa numa viagem à Holanda. Ele não estava passeando, ele estava a trabalho e ele estava a trabalho do governo brasileiro. Foi um grande escândalo na época, mas nunca foi esclarecido. O nome de meu pai era Paulo Dionísio de Vasconcelos. Quando ele morreu, ele tinha 33 anos, estava na flor da idade e tinha uma carreira meteórica no Ministério das Relações Exteriores. Neste Natal de 2025, meu pai completaria no dia 26 de dezembro 80 anos. É para mim uma data. Algumas pessoas muito próximas falam do embaixador Paulo, né? Se ele estivesse vivo. Foi uma grande dor, é um luto que continua na nossa família, porque não foi resolvido, ninguém sabe o que aconteceu. Já foi escrito um livro sobre a morte de meu pai, sobre a morte de Paulo Dionísio de Vasconcelos. Ele morreu no dia 4 de agosto de 1970. O livro foi escrito pelo jornalista Eumano Silva, um jornalista que escreve muito bem. Então a gente pensa que está lendo um romance policial, porque tem vários documentos que foram inclusive abertos por mim lá no Itamaraty para ele ter acesso, e ele fez assim uma pesquisa muito séria e muito detalhada. Então, eu fico assim muito feliz de falar sobre esse trabalho que foi feito sobre a história de meu pai, que estava no exercício de suas funções, tinha problemas de saúde emocional, mas também não teve apoio necessário, né? Naquela época não se conhecia muito, aliás, naquela época se conhecia muito menos sobre a saúde mental do que nós conhecemos hoje. Ainda continua sendo um grande mistério. Todo esse escândalo internacional sacudiu os jornais e a mídia do Brasil e da Holanda durante uns 2 ou 3 dias. Depois foi abafado. Então tem muitas pessoas próximas que conhecem e que se lembram dessa história. Mas a nossa família ficou marcada. Uma história que não teve um esclarecimento, uma história que não teve apoio, e nós ficamos 3 mulheres sozinhas lutando a vida inteira. Eu me sinto orgulhosa porque eu vejo que nós somos mulheres de fibra, que temos lutado sozinhas, e não é à toa que eu tô aqui falando. Eu sei que tem pessoas que também sofrem por angústias, por questões familiares e por dificuldades de se expressar. Muitos e muitos anos eu fiquei calada, eu me senti sozinha, eu me senti apavorada, com medo de que as pessoas soubessem das minhas dores. Mas hoje eu sei que muitas pessoas também sofrem de dores semelhantes ou às vezes até piores em alguns momentos. O único jeito da gente se sentir melhor é falando. Não é só falando em português ou aprendendo alemão. É também ouvindo, se ouvindo e principalmente conseguindo alguém que ouça a gente. Por isso, para mim, é uma grande conquista estar aqui no YouTube, ter pessoas como vocês aqui assistindo e também dando o seu like, se inscrevendo no canal, né? Que é uma maneira de você mostrar que você está gostando desse trabalho. Ver como as pessoas estão cada vez mais comentando, falando, inclusive entrando no curso Alemão em Forma de Arte e vendo
como através da minha trajetória, eu trago uma experiência de vida que foi durante um período uma grande dor, mas que é hoje uma superação e uma verdadeira travessia. Porque o mais importante é a gente perseverar, a gente pensar no que a gente realmente quer e buscar de todas as maneiras, dar o nosso melhor para conseguir chegar. Agora diz para mim, qual é o seu maior sonho e qual é a sua maior dificuldade? Por que você busca falar cada vez mais e por que você gosta tanto de compartilhar e se conectar aqui comigo? É isso aí, se você ainda não me conhece, eu sou a Manu, do Alemão em Forma de Arte, e com toda essa história difícil que eu tô contando aqui para vocês, eu passei a minha vida viajando, porque eu não estava disposta a ficar aceitando aqueles tabus e aquelas dores que me deixavam me sentindo sufocada. Então, para mim, as viagens eram como uma válvula de escape. E cada vez que eu viajava ou que eu morava em algum lugar, eu estava aprendendo os costumes de pessoas diferentes, estava observando e com senso crítico eu estava chegando às minhas próprias conclusões. Você sabe que a viagem é uma das melhores maneiras de você aprender e foi assim que eu realmente cresci muito, né? Eu sou formada em relações internacionais, eu tive nos Estados Unidos, eu fiz também uma pós lá nas Nações Unidas, estudei muito a África, mas cada viagem que eu tive foi assim uma verdadeira válvula, né? Não só de escape, mas também de aprendizado. E eu me sinto muito feliz com todas as oportunidades que eu tive de aprender, de absorver informação, mas também de compartilhar, porque eu tenho a tranquilidade de dizer que sempre que eu posso, eu compartilho de uma maneira mais do que acessível. Porque a maior alegria que pode existir é você ver que alguém também está interagindo. Por isso que você pode comentar o que você quiser aqui nesse vídeo, que para mim é sempre uma alegria ler e responder a todos os comentários. Se esse vídeo tocou o seu coração, dá uma olhadinha nesses outros vídeos aqui do canal. Eu tenho outros testemunhos, mas também tenho muitas entrevistas e tenho também aulas de alemão em que eu falo sobre as minhas experiências de aprendizado e outras histórias, né, que eu conto aqui. Vem comigo, se inscreve no canal e fica aqui. É por isso que no Natal eu me sinto assim triste, introvertida e de uma certa forma injustiçada, sabe? Porque aquela festa que tá ali sempre falta uma pessoa super especial, que seria o meu pai, uma pessoa que de uma maneira ou de outra, de uma forma involuntária, me foi tirada, né, quando eu tinha 2 anos de idade. Então, naquele ambiente familiar em que eu sentia tanta tristeza, eu percebi que alguma coisa não estava certa e era no Natal, sempre que eu sentia mais aquela vontade de refletir e de me perguntar. Eu já tinha desistido de perguntar para as pessoas. Eu percebia que a dor delas era grande demais e que elas não conseguiam superar e falar sobre elas. É por isso que hoje, depois de tantos anos, eu falo e isso para mim é uma superação, uma libertação. Esse processo de falar começou na Alemanha, porque lá eu me senti mais ouvida. Com todos os problemas que tive de saúde, foi lá que eu fui tratada. Vamos falar de respeito, a gente fala de Raum, né, de respeito, foi lá que eu tive um respeito como dignidade humana e tudo. Então tem algumas coisas que na Alemanha, em termos de saúde mental, estão bem à frente. Eu tive a sorte, e talvez não tenha sido à toa que eu fui para a Alemanha, né? Foi assim um lugar onde eu tive realmente possibilidade de me desenvolver muito, e eu tive a minha filha, que foi um presente de Deus que eu tenho. Hoje eu tenho um neto maravilhoso, moro
em Würzburg. E quando eles vêm visitar, é uma grande alegria, porque a Bahia é um lugar incrível. Quando a gente está perto do mar, dessa brisa, desse sol forte, dessas pessoas incríveis também, acolhedoras, a gente percebe que a vida tem um outro tom. Eu me sinto também feliz por estar trabalhando online, diretamente conectada com você aqui pelo YouTube. Talvez eu nunca chegue a amar o Natal, mas eu já cheguei a amar a travessia, esse momento de amar o processo. Como eu aprendi a amar o processo de aprender alemão, eu só posso recomendar para você conhecer, praticar e cada vez se aproximar mais dessa sua vivência, desse seu sentimento, dessa sua vontade, desse seu sonho de transformar a sua vida através da fala. Vem comigo, quer conhecer um jeito novo, um jeito em que você aprende com a minha própria história de vida? O link está na descrição, Alemão em Forma de Arte. Se você está gostando desse vídeo, dá uma olhadinha nesses outros vídeos aqui sugeridos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.